Fala, amigo concurseiro, é um prazer imenso estar falando com você. Meu nome é Leonardo Favarini, nós vamos trabalhar aqui com o Estatuto dos Servidores do Município de Macaé, perfeito? É a Lei Complementar número 11 de 98 e ela é muito importante para vocês, para quem vai estudar, quem está se preparando para concurso no município de Macaé, vai aí tá lá no teu edital bonitinho, Estatuto dos Servidores de Macaé. Então você, vem aqui comigo, porque a gente tem que acertar, pegar o melhor possível da teoria. Essa lei é uma lei muito tranquila, tá? Não é o teu problema, não vai ser o seu calo no concurso. Então aqui a gente vai trabalhar com essa lei, pegando bem a teoria, fazendo exercício, tirando dúvidas, deixando redondinho, para vir lá na tua prova, 1, 2, 3 questões, acertou, passou, e o teu problema é a outra disciplina, né? Na verdade, o teu problema aqui no curso não vai ter problema, tá? Esse é o objetivo, perfeito? Então, vamos trabalhar aqui o famoso regime estatutário, que é o regime dos servidores. E aí, primeiramente, eu tenho que pegar a Constituição. A Constituição Federal, ela remete pra gente o famoso regime jurídico único, né? Aqui, ó, regime jurídico único. O que é o famoso regime jurídico único previsto na Constituição Federal? No artigo 39 da Constituição Federal, ele fala que os servidores, né, são disciplinados pelo regime jurídico único, aí plano de carreira, para quem também, né, você tem que saber, para administração direta e indireta, né? A gente vai falar indireta as autarquias e fundações. Então, o regime jurídico único, ele regime, regras de condutas, direitos, deveres, proibições, responsabilidades, né? Cometidas em lei, definidas em lei, cometida para um servidor público. Então, bota aí, servidor público. Mas a primeira coisa que eu pergunto, a gente sabe que servidor público pode ser ocupante de cargo efetivo ou cargo em comissão. Então, no conceito básico de servidor público, é a pessoa legalmente investida, olha a palavra aqui, investida, cuidado com essa palavra, no cargo público, né? Não, no cargo público, perfeito? Servidor público está aqui, ó, artigo 1º, fica instituído o regime estatutário como regime jurídico dos servidores da administração direta, das autarquias e fundações públicas municipais, em conformidade com o presente no estatuto, aplicando-se as normas legais atinentes e observando-se ainda o disposto em diplomas legais específicos de categorias funcionais, perfeito? Mas aí a gente tem que observar, galera, que servidor público é a pessoa ocupante de cargo público, não é? E aí, obviamente, essa pessoa, esse servidor público, seja ele ocupante de cargo efetivo ou de cargo em comissão. Isso está previsto no artigo 4º. Até que eu vou falar algumas características, né? Inciso 1, e eu acho que o cargo em comissão é inciso 2. Eu vou confirmar. Mas olha aqui que interessante. Servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público, não é? Beleza? Mas aí a gente tem que lembrar que servidor público pode ser ele que esteja no executivo, na administração direta ou na administração indireta. Mas calma aí, vamos entender aqui. Quando eu falo administração direta, eu estou falando lá no Poder Executivo, né? A gente tem o gabinete do prefeito, a gente tem a Secretaria Municipal da Casa Civil, de Governo, Educação, Saúde, Cultura, Meio Ambiente, né? Desenvolvimento. Todas essas secretarias, elas são órgãos
pertencente da administração direta. E lá tem servidores regidos pelo regime jurídico único, que o regime jurídico único é o regime estatutário, é um estatuto específico. Tem alguns municípios que adotam a CLT como estatuto, né, como regime jurídico único, perfeito? Não foi aplicado nesse caso. E aí a gente tem que observar que também temos servidores públicos no poder, o quê? Legislativo, né? Na Câmara Municipal. Mas voltando aqui ao Executivo, eu acabei esquecendo da administração indireta. Mas na administração indireta está ali nas autarquias e fundações públicas, né? Porque eles são servidores aqui. Maravilha? Então, Poder Executivo, cuidado, servidores públicos ocupantes de cargo público, seja ele no Poder Executivo, administração direta, seja ele no Poder Executivo, na administração indireta, as autarquias e fundações, tá? Já no Poder Legislativo, na Câmara Municipal, também tem os servidores que adotam este estatuto como o regime jurídico único. Perfeito? Tranquilo? Maravilha! Vamos para o artigo 4º. Artigo 4º, ele está falando aqui na forma de provimento por nomeação, que eu vou voltar aqui e falar depois de forma de provimento. Mas olha aqui, pode ser nomeado para o ato formal de provimento, verifica-se em caráter efetivo, tá aqui, ó, em caráter efetivo, quando se tratar de cargo isolado ou cargo de carreira, cujo procedimento, né, o provimento, dependerá de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, observando a ordem de classificação e o prazo de sua validade. Já os cargos em comissão, para cargos de confiança, de livre nomeação e exoneração, com obediência tão só aos requisitos de idade, saúde, gozo dos direitos de cidadania e condições funcionais. Perfeito? Então ele aqui está falando assim, os cargos em comissão, livre nomeação e livre exoneração, não têm obediência a outros requisitos diferentes dos servidores, né, de cargo efetivo. Nesse caso, os ocupantes de cargo em comissão têm alguns requisitos ligados à idade mínima de 18 anos, aptidão física e mental para o exercício do cargo, saúde, gozo dos direitos, né, cidadania e condições funcionais. Mas os cargos em comissão, eles não observam prévia aprovação em concurso público. Tranquilo? Mas são nomeados? São nomeados. Agora a gente volta aqui, né, e vamos falar dos cargos em comissão. A nossa Constituição Federal, ela fala dos cargos em comissão e das funções gratificadas, tá? Perfeito? Então, pode ocorrer também aqui o cargo em comissão, função gratificada cai em prova, tá? E, primeiramente, eu acabei esquecendo de falar aqui, ó, de um requisito, na verdade, uma primeira comparação. Bota aqui, ó, cargo efetivo. Aí, ó, cargo efetivo. Quando falar de cargo efetivo, obviamente, exige aprovação prévia em concurso público, né? Ele pode adquirir a estabilidade, né? Que a estabilidade é o vínculo do servidor no serviço público. Perfeito? Então, nos termos do artigo, bota aí artigo 24 do Estatuto, artigo 24 do Estatuto, ele fala assim, ó, o servidor nomeado em virtude de concurso público, então ele é detentor de cargo efetivo, para cargo de provimento efetivo, adquire estabilidade após 3 anos de efetivo exercício, tá? Perfeito? Então, a gente tem que observar, galera, no caso
A estabilidade é após 3 anos de efetivo exercício, tá? Então, a estabilidade é o vínculo que a pessoa cria no serviço público, é o vínculo no serviço público, tá? Então, cuidado com isso na hora da prova. Ninguém é estável no cargo, não é. A estabilidade é o vínculo no serviço público, perfeito? Outra coisa também que a gente tem que observar, que o detentor de cargo efetivo, ele contribui para o regime próprio de previdência. Regime próprio de previdência, tá? Então, eles contribuem para o Macaé-Prev. Aí, ó. Diferente do cargo em comissão, que eu quero botar aqui, ó. Tadinho, botei, ficou pequenininho aqui para ele. Mas é porque tem lá a comparação depois do cargo em comissão da função gratificada, eu coloco mais. Ele é livre de nomeação e exoneração, não é? Ele não adquire a estabilidade e ele contribui para o regime geral de previdência, tá? Ele contribui vulgarmente para o INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social. Perfeito, galera? Tranquilo? Tem que tomar cuidado com isso na hora da prova, né? Então, tá ligado, perfeito? Muito cuidado. E agora a gente compara cargo em comissão com função de confiança. Agora, a primeira coisa que eu coloquei, né, é função de confiança, mas cuidado que no estatuto ele prevê o nome de função gratificada, tá? Então, na hora da prova, fique ligado nisso, porque ele pode utilizar a expressão função de confiança ou ele pode utilizar a função, a nomenclatura função gratificada, mas é a mesma coisa. Cargo em comissão, gente, cargo, o próprio nome já diz, mas olha aqui, eles parecem a mesma coisa, não é? Destinam-se apenas, os cargos em comissão, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento, né? Função de confiança ou função gratificada, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento, né? Os cargos em comissão, servidores de carreira, nos casos, condições percentuais mínimos previstos em lei. Já a função de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo. Então, cuidado, né? Que, exclusivamente tem que ser somente servidor detentor de cargo, o quê? Efetivo para ocupar, tá? Então, isso é um principal cuidado que você tem que ter na hora da prova. Claro, chegando mais para frente, a gente vai falar especificamente do cargo comissão e da função gratificada. Mas aqui eu quero te dar uma visão geral, vamos dizer assim, né? E, artigo 3º, são formas de provimento de cargo público, né? Então, são formas de provimento. Olha só, gente, se a gente parar para pensar, quando a gente fala forma de provimento, a gente tem que observar aqui que forma de provimento é a forma que a administração pública vai convocar o servidor para vir inicialmente ou originariamente, né, inicialmente ou originariamente, ocupar o cargo, não é? Então, entende-se, o artigo 2º, ele fala assim, entende-se por provimento o ato por um modo previsto em lei de que se preencheu um cargo, sendo que as formas de provimento de cargo público dependerão de ato da autoridade competente de cada poder. Então, quem faz o provimento é o chefe do poder, no caso o prefeito, ou presidente da Câmara Municipal, né? Ele que faz o ato de nomeação. O artigo 3º, ele vai falar as formas de provimento de cargo público. E aí, isso daqui, gente, vocês têm que decorar? Tem, né? E no primeiro momento que a gente vai trabalhar aqui,
são os conceitos básicos para você na hora da prova. Por quê? Aqui a gente tem o primeiro, que é a nomeação, que é a forma de provimento originária. O que é isso? Forma originário, porque é a forma de provimento. Né? A nomeação é uma forma de provimento originário. O que significa dizer? Significa dizer que todo mundo, para passar por uma readaptação, uma reversão, um aproveitamento, reintegração, recondução, ele tem que passar originariamente pela nomeação, não é? Então ele tem que ser passado. Nomeação, gente, é a administração pública convocando, é o ato formal de provimento que é feito pelo chefe de cada poder, pode ser em caráter efetivo, então ele é nomeado para ocupar um cargo de efetivo, por exemplo, nomeado para o cargo de professor, claro, número de classificação, concurso público, qual edital, tem que formalizar o ato, né? Tem que dizer da onde esse indivíduo está vindo, mas pode ser também nomeado para ocupar cargo em comissão, que são os cargos de confiança, de livre nomeação e livre exoneração, né? Então, podem ser nomeados. Perfeito? Tranquilo? Beleza, então. Outro caso também importante, gente, é a readaptação, tá? Então, a readaptação, a gente fala logo que é a limitação física ou mental do servidor. Limitação física ou mental do servidor. Perfeito? O servidor não consegue mais exercer aquele cargo. Isso está previsto no artigo 11 do Estatuto e a gente vai trabalhar, tá? Eu estou aqui primeiro observando o que pode vir na tua prova. Então, ó, o artigo 11 fala que poderá ser readaptado para funções compatíveis à sua nova situação o servidor cuja capacidade laborativa tenha sido prejudicada por lesões de natureza física ou mental, comprovado por junta médica do município. O servidor não consegue mais exercer aquelas atividades, não são mais compatíveis, né, com a sua limitação e, obviamente, ele não pode mais ocupar aquele cargo, ele vai ser readaptado em outro. Perfeito? Tranquilo? Beleza, então. Outro ponto também importante, gente, é a reversão. Reversão, bota aí, é que é do aposentado. Perfeito? Na hora da prova, viu? Ele é um servidor aposentado por invalidez. E aí, o que aconteceu? A perícia médica aposentou ele por invalidez. Depois de um tempo perceberam que ele estava fazendo crossfit, né? Triatlon, Ironman. Nesse caso, vamos o quê? Reverter. É a reversão. Perfeito? Então, cuidado com isso na hora da prova. Vamos fazer a sua reversão, tá? A reversão, gente, é em outro cargo. Perfeito? Obviamente, em outro cargo, na verdade, no cargo dele, né? Que foram, né? Lembrando que não pode reverter mais o servidor que tiver atingido 60 anos, tá? Ou com mais de 10 anos depois da aposentadoria por invalidez. Perfeito? A regra é ser revertido no próprio cargo, tá? Perfeito? Beleza? Lembrando com isso na hora da prova, tá? Mas eu vou falar da reversão, vou especificar, vou dar exemplo, tudo. Eu quero, com esse slide aqui, você marque, né? Grife os pontos, ó. Aposentado, deixa eu botar até completinho aqui, por invalidez. Quem já estudou outros estatutos, já não estou inventando a roda nenhuma aqui, não é? Aproveitamento, bota aí, que é o servidor em disponibilidade. Na hora da prova veio, o servidor está em disponibilidade. Ele vai ser, aí vem, readaptado, vamos fazer reversão, aproveitamento, reintegração, o que é? Viu? Disponibilidade, ele vai ser aproveitado. Não tem mistério. Gente, em disponibilidade, o servidor, ele está recebendo e ele está em casa, tá? A gente vai ver os casos que geram a disponibilidade, mas tem que lembrar disso, né? O servidor em disponibilidade, ele está
em casa, tá? Perfeito? Tranquilo? Beleza, então. Reintegração. Reintegração, gente, é a recolocação do servidor no cargo anteriormente ocupado, tá? Com ressarcimento de todas as vantagens dele. Caramba, é? É, ele volta com tudo, com todas as vantagens. Por quê? Porque foi invalidada a sua demissão. Olha aí, ó. Então, veio na hora da prova, invalidada a sua demissão. Isso está no artigo, deixa eu ver aqui, artigo 17, bota aí, artigo 17 do teu estatuto. Artigo 17 do estatuto fala de invalidar a sua demissão. Perfeito? E aí, recondução é o retorno do servidor, retorno do servidor no cargo anteriormente ocupado. Perfeito? Então, no cargo anteriormente ocupado, beleza, ele vai ser reconduzido, tá? Então, nesse primeiro bloco, eu só falei aqui, gente, das formas de provimento. Perfeito? Só falei aqui dos conceitos básicos da forma de provimento. Primeiramente, agora vamos começar a destrinchar cada forma de provimento. Artigo 4º. A nomeação como ato formal de provimento verificar-se-á. E aí vou fazer uma observação. Você que já estudou outros estatutos, eu sei que de repente você está olhando isso e está falando assim, pô, mas isso é praticamente igual ao meu. Sim, mas fica aqui, estuda como se fosse novidade. Algumas coisas estão praticamente idênticas, né? Mas alguns detalhes, a gente muda algumas palavrinhas e o cara da banca joga aquilo e você pensa no teu estatuto lá, sei lá, que você estudou o Estatuto Federal, o Estatuto de outro município, e ele pega esse negócio aqui que é diferente, bota, e você, isso não, porque isso daí não tá no outro, né? Então, isso é problema. Isso você tem que tomar cuidado, tá? Então, olha aqui, nomeação pode ser em caráter efetivo ou cargo em comissão. Em cargo em comissão para cargos de confiança, de livre nomeação e exoneração, com obediência tão somente aos requisitos idade mínima de 18 anos, saúde, perícia médica, né, vai avaliar, gozo dos direitos políticos, cidadania e condições funcionais. Pá, beleza. Então, ele vai ser nomeado, né? Obviamente, em caráter efetivo, tem que prestar o quê? Concurso público. Deixa eu sair da tela aqui, porque eu estou com a cabeça bem no artigo 7º. E aí, a gente tem a regrinha sobre o concurso público, que é para os ocupantes de provimento efetivo, né? Então, os cargos de provimento efetivo têm que prestar concurso público. Artigo 5º. O concurso para provimento de cargo será público e constará de provas ou de provas e títulos, né? Então, olha aí, o concurso público será de provas ou de provas e títulos, né? Então, importante frisar isso daí. Outro ponto também que a gente tem que ter é que não pode concurso de títulos, tão somente títulos. Está errado isso na hora da prova, tá? Então, fique ligado nisso. Perfeito? Segundo ponto. Os concursos públicos promovidos pela administração pública do município de Macaé serão regidos pelas normas constantes do decreto tal, né, que é o decreto que regulamenta no Poder Executivo e das alterações posteriores. O concurso terá validade de até 2 anos, podendo ser prorrogado uma vez por igual período. Isso está previsto na Constituição Federal também. O prazo de validade do concurso e as condições de sua realização serão fixadas em edital, do qual se dará publicidade em jornal local, né? Tem que dar publicidade, jornal de grande circulação, vai ser publicado, o professor vai fazer aulão, vai falar sobre o edital, para dar a maior publicidade possível, né? Então, isso é importante.
E o edital, ele tem que ter ali o cronograma, requisitos para inscrição, processo de realização, prazo de validade e os critérios da avaliação, né? E, obviamente, o indivíduo ali, ele deve comprovar no ato da inscrição. Na verdade, existe um problema aqui. Por quê? O artigo 9º, ele está conflitando com a jurisprudência do STF. Então, na hora da prova, cuidado. Deixa eu voltar aqui na tela. Isso. Cuidado. Por quê? Porque se ele reproduzir o artigo 9º, tu vai com ele. Mas se ele botar de acordo com o entendimento do STF, os requisitos são na data da posse. Tanto é que você faz a inscrição, você só vai botar o seu nome, CPF, pagar a guia de recolhimento, né? E pronto, vai esperar a prova. A banca não vai avaliar o candidato antes mesmo, tá? Não é concurso para magistratura. Então, não vai avaliar o candidato antes da sua nomeação, né? Então, somente quando ele for tomar posse, que ele vai apresentar o quê? Se ele é brasileiro ou português, amparado pelo Estatuto de Igualdade entre Brasileiros e Portugueses, o famoso Tratado da Amizade lá na época, né? Que é o Estatuto de Igualdade Brasil-Portugal. Então, essa previsão do Estatuto da Igualdade equipara o português ao brasileiro. Por isso que ele não é tratado como estrangeiro aqui. Ele é tratado como um brasileiro. Então, nacionalidade brasileira, está em gozo dos direitos políticos, está quite com as obrigações militares e eleitorais, outro requisito cuja exigência constará no edital, bem como outros relativos ao cargo técnico específico, né? Então, ele vai apresentar. Perfeito? Aqui não aparece o requisito propriamente idade. Não vi aqui o requisito idade. Não vi. Até vou procurar, porque eu não me lembro onde tem o requisito idade, mas eu acho que não tem. Que é a idade mínima de 18 anos, né? Mas lembre-se, esses requisitos, segundo a jurisprudência do STF, são requisitos que a pessoa tem que comprovar no momento da posse, tá? Por isso que é importante. Porque são coisas diferentes. E, não poderão se inscrever nos concursos públicos realizados pela Administração Pública Municipal de Macaé os ex-funcionários do município demitidos com atos de improbidade, comprovados através de sindicância de inquérito, né? Os candidatos que tiverem antecedentes criminais. E aí, outro questionamento também, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, os antecedentes criminais, né? Que transitarem julgado, eles cumpriram as penas, o candidato já está apto. Então, não é porque tem antecedente criminal que não pode prestar o concurso. Eu já vi até professor de direito penal ter antecedente criminal, né? Então, meu Deus do céu, é a tristeza só. Então, tu imagina, o cara dando aula de Lei Maria da Penha e ele vai falar teoria e prática, né? Tu imagina. Imagina o cara chegar e, vamos para a teoria. Olha, vou falar agora a prática, como é que foi na minha vida. Como é que aconteceu, os policiais me abordaram e como é que foi o processo contra a minha pessoa, né? Tu imagina. Então, mas depois de condenado, cumprida a pena, tem antecedentes criminais, mas de acordo com o STF, ele pode sim se inscrever e pode tomar posse. Porém, para o estatuto, aí vem a observação, para o estatuto ele não pode, tá? Enquanto houver candidato aprovado e classificado, não convocado para investidura em cargo, não se publicará edital de concurso para provimento do mesmo cargo. Então, enquanto houver candidato aprovado, dentro do prazo de validade do concurso, né, não pode se abrir um novo concurso para aquele mesmo cargo, tá? Então, o artigo 10, ele preza ali pelo princípio da segurança jurídica. Perfeito, galera? Tranquilo? E aí,
Posse e exercício. E aqui eu vou fazer rapidinho um quadrinho. Obviamente, a gente já estourou até meu tempo aqui da aula de 30 minutos, né? Porém, é importantíssimo para vocês, então não vou fugir. Nomeação, e aqui que vem, né, alguns problemas. Por quê? Porque, eu já estudei outros estatutos, tal, já sei posse, nomeação, já sei o que é exercício, tá? Mas cuidado que os prazos mudam, né? Então, na hora da prova, cuidado. O cara vai jogar isso daqui e você sabe de outro estatuto e acha que não precisa estudar esse. É o problema maior, tá? Então, nomeação é o ato da administração pública convocar a pessoa, né? E aí, o ato de investidura do servidor no cargo completa-se com a posse e o exercício. Opa! A investidura do servidor é no momento da posse. Então, na hora da prova, investidura. Né? Investidura, ele se tornou servidor público. Perfeito? E aí vem, a posse marca o início dos direitos e deveres funcionais com todas as suas consequências. O exercício do cargo decorre naturalmente da posse, marcando o momento que o servidor passa a desempenhar legalmente as suas funções, adquirindo direito a vantagens do cargo e a contraprestação pecuniária devida ao poder público. Ele está falando assim, olha só, gente, posse é entrega de documento e comprovou que aqui ele é servidor. Então, na hora da prova veio provimento, é nomeação. Né? Nomeação é a forma de provimento. E a investidura é a posse. Tá? Não entendeu? Decora. Provimento, nomeação, investidura, posse. Tá? Mas tu só começa a ganhar a partir do exercício, né? E aí vem, a partir do momento que a administração pública te convoca para tomar posse, a posse é a efetiva assinatura do respectivo termo de posse. É o termo que você vai me mandar, tirando foto e falando, professor, tomei posse. É o termo de posse, que deve conter a ciência do interessado quanto às atribuições, deveres e responsabilidade de direitos inerentes ao cargo, elementos que não poderão ser alterados unilateralmente por qualquer uma das partes, ressalvados os atos previstos em lei. Né? A posse dá-se-á impreterivelmente no prazo de até 30 dias a contar da publicação do ato de provimento. Opa! Então, no momento que é publicada a sua nomeação, você tem 30 dias para tomar posse. Perfeito? Então, cuidado com isso na hora da prova. Por quê? Se você for nomeado, você tem que preparar toda a documentação, né? Está tudo bonitinho, perfeito? Para você ir lá entregar. Tanto é que esse parágrafo primeiro ele teve a redação dada em 2000, no ano 2000, tá? Porque antes, eu nem sei como é que era antes, mas acho que dava prorrogação. Agora acho que não dá mais prorrogação, não. Agora é a posse impreterivelmente no prazo de até 30 dias. Perfeito? E aí a pergunta é, se o servidor não tomar posse, né? Se passar o prazo de 30 dias ele não tomar posse, é tornado sem efeito o ato de provimento. Que o ato de provimento é o quê? Nada menos do que a nomeação. Perfeito? Então, na hora da tua prova ele pode botar tornado sem efeito o ato de nomeação, né, da nomeação do servidor, ou o ato de provimento. Perfeito? E aí, tomou posse, se torna servidor todo feliz, alegre, contente, empréstimo, tá? Lembrando que ele pode tomar posse por procuração específica? Pode, tá? Cuidado com isso, perfeito? Será tornado sem efeito o ato de provimento com a perda da respectiva vaga quando a posse do servidor não ocorrer no prazo previsto, observado o disposto no parágrafo anterior.
Só poderá ser empossado aquele que for julgar apto física e mentalmente para o exercício do cargo em prévia inspeção médica, tá? E aí, se ele já for servidor municipal e tiver em licença ou afastamento por motivo legal, nesse caso, ele será contado prazo de 30 dias depois do impedimento, né? Depois do término da licença ou do afastamento, tá? Perfeito, galera? Tranquilo? Maravilha! Primeira coisinha que a gente tem que tomar cuidado, tá? E lembrando que somente haverá posse na forma de provimento por nomeação. Logo, se você vê na questão, ele foi readaptado, ele toma posse? Não, ele já entra em exercício. Reversão, já entra em exercício. Aproveitamento, já entra em exercício. Reintegração, já entra em exercício. Recondução, já entra em exercício. Nomeação, posse e exercício. Olha a diferença. Só haverá posse no provimento por nomeação. Então a gente só estuda isso aqui se na frente, aqui ó, se na frente tiver a nomeação, tá? E aí, para eu terminar aqui, fechar a aula de hoje, né, que foi bruta, foi importante para você, tá? No exercício, artigo 23 do Estatuto, o exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo e deverá ocorrer no prazo máximo de até 5 dias úteis. Tranquilo? Beleza? Tá? É por isso que eu falo, ó. Eu já estudei 5 dias úteis. Cuidado, porque a maioria do estatuto não fala nada próximo disso. Alguns falam 30, outros falam 15, outros falam imediatamente, né? E esse daqui, 5 dias úteis para entrar em exercício. Cuidado com isso na hora da prova. E aí vem para a pergunta, professor, ele tomou posse e não entrou em exercício. Ele será exonerado, tá? Exonerado. O próprio estatuto fala, né, utiliza até uma terminologia que não é muito legal, fala exonerado sumariamente. Na verdade, o correto mesmo é falar ad nutum, que é o artigo 29, tá? Então, exonerado pode vir ad nutum, de ofício, ou nesse caso, que é o específico, de forma sumária, tá? Sumariamente exonerado, conforme está no estatuto, tá? Mas isso daí é uma exoneração de ofício, perfeito? Então, se ele tomar posse e não entrar em exercício, será exonerado sumariamente, tá? Qual é o tempo para entrar em exercício? Até 5 dias úteis. Nomeado para tomar posse, até 30 dias úteis. Isso daí tem que estar, ó, no sangue. Vai fazer Estatuto de Macaé, tá? Tem que estudar isso, tem que estar afiado. Beleza, galera? Segue lá meu Instagram, professor Leonardo Favarin. Um forte abraço aí e bons estudos.